Fala galera, tudo bem? Janela de transferências mais uma vez, agora com transferência que envolve La Liga e Premier League. Reguilon sendo negociado para o Tottenham, né? Tô gravando esse vídeo na manhã da quarta-feira, já existe o acordo entre os clubes, então o acordo tá feito, a transferência só não foi anunciada oficialmente ainda, o que pode acontecer na tarde de hoje ou na quinta-feira, existe a dúvida aí se ele vai ser apresentado oficialmente na quinta-feira, mas o fato é que, segundo todas as fontes mais confiáveis aí de janela de transferências de mercado, o negócio está feito. Então acho que já dá pra gente falar aqui sobre essa transferência, até porque ela envolve diferentes tópicos. A gente pode falar sobre o negócio do ponto de vista do Real Madrid, o negócio do ponto de vista do Tottenham, avaliar a questão técnica, avaliar a questão da negociação em si, se a cláusula deveria ser um peso tão grande assim, porque foi para o Manchester United sair do negócio e, consequentemente, a gente está falando de uma terceira parte envolvida, que é o Manchester United, que gostaria de contar com o lateral, mas fica sem. Enfim, convido você aqui a se inscrever. Se você não se inscreveu aqui no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa no comentário. O que você acha desse tipo de negócio? E do que eu tô falando, né? Eu tô falando de transferência com cláusula de recompra, com valor estipulado para que o clube possa recomprar o atleta depois de um tempo por um valor pré-determinado. E isso é muito comum, né? Várias das vezes que eu falei aqui sobre janela de transferências e muitas vezes envolvendo o Real Madrid gosta muito de usar isso, o Barcelona também, na Espanha é muito comum, em alguns lugares, né, na Europa, essa cláusula é muito utilizada. Então ela nada mais é do que eu te vendo um jogador e coloco lá na nossa negociação. Eu tô te vendendo por X, mas nos próximos anos eu vou poder comprar de volta por Y, ok? Aí eles negociam, se as duas partes aceitarem, tá feito o acordo. Então isso é a cláusula de recompra. Você vende estipulando um valor para comprar de volta se for interessante. Então por que isso é interessante, né? Por que isso é positivo? Isso é positivo no caso do clube como o Real Madrid, que pensa em tem um garoto, tem um jogador jovem aqui, um jogador que pode crescer muito, no momento ele não é aproveitado, então faz sentido que eu venda esse jogador, porque eu tô faturando uma grana agora. Se ele explodir, se ele for muito bem, se ele me convencer de que ele vai ser útil aqui, eu vou e compro de volta. E aí já compro por um valor previamente estipulado, ou seja, não vou precisar pagar um valor muito mais alto que ele provavelmente vai valer se ele tiver se valorizado nesse período. Então, do ponto de vista do clube vendedor, acho que faz muito sentido, acho que é uma boa estratégia, inclusive, porque você negocia, dá experiência para ele, dá tempo para ele, não tem essa necessidade de contar com o jogador de volta, ou seja, não tem mais nenhum vínculo com ele, a não ser uma opção. Então, para o vendedor, acho ótimo negócio. Para o comprador, aí é que eu acho que entra o grande ponto, né, quando a gente fala nesse caso. O Manchester United não aceitou, e aí vamos entrar nos dados, né, nos valores. O Reguilon é vendido para o Tottenham por 30 milhões de euros. Ele assina até 2025. Nos 2 primeiros anos, o Real Madrid pode exercer essa cláusula de recompra. No primeiro ano por 35 milhões, no segundo ano por 40 milhões. Ou seja, o Real Madrid tem 2 anos para fazer essa observação se está interessado ou não em contar com o jogador de volta. No mínimo, o Real Madrid fez 30 milhões de euros com a venda de um jogador, que pode ou não ser útil no futuro. Eu já vou entrar no aspecto técnico dele. Agora, para o Manchester United, quais foram os motivos aí, por tudo que foi noticiado? Ele não aceitou as 2 cláusulas que o Real Madrid queria colocar na transferência. Uma era essa, a cláusula de recompra, a outra era a cláusula de prioridade, que é a cláusula de preferência, na verdade, né? Se um clube chega para o Manchester United e fala, eu quero o Reguilon por tanto, o United precisa notificar o Real Madrid para que o Real Madrid fale, eu vou cobrir, então a preferência é minha, ou não. Enfim, são essas as cláusulas aí envolvidas no negócio. Acho que a cláusula da recompra acaba sendo a mais polêmica, pelo menos pelo que eu vi em muitos dos comentários no Twitter, vi muita gente falando, é um absurdo ter que aceitar a cláusula de recompra mesmo. Mas qual que tá o outro lado aí, se a gente for olhar do ponto de vista do Tottenham, por exemplo? E por que eu não acho que seja necessariamente um mau negócio pro Tottenham? Aliás, longe disso. Porque vamos partir do seguinte princípio. 30 milhões de euros no Reguilon. Me parece um bom valor pelo ótimo lateral que o Reguilon foi nesses últimos 2 anos. Ainda é jovem, ou seja, tem muito potencial para crescimento técnico e tem potencial de valorização. Sim, a gente poderia pensar, do ponto de vista do Tottenham, comprei por 30, de repente daqui 2 anos poderia vender por 60. Pode ser. Agora, se ele se valorizar e o Real Madrid exercer esse direito de recompra,
Pro Tottenham, no mínimo, e aí isso vale para outros casos também, no mínimo ele vai ter extraído tecnicamente alguém que se pagou duplamente. Primeiro, pelo aspecto do retorno técnico dentro de campo, porque afinal de contas, se ele despertou o interesse do clube em tê-lo de volta, é porque ele foi bem, é porque ele agradou. Se ele agradou, ele te deu retorno dentro de campo. E se a cláusula de recompra tem um valor superior à cláusula da compra, você ainda está lucrando, mesmo que seja com uma margem muito inferior ao que poderia ser o valor de mercado, ajustado para uma valorização futura, você ainda está conseguindo pagar no mínimo um jogador pelo tempo que ele ficou no seu clube. Então acho sim que é tecnicamente algo interessante, entendo quem pensa que não, quem pensa que clube grande não pode se prestar esse tipo de coisa. Entendo, mas não concordo, acho que dentro do mercado são cláusulas, são negociações, e aí vai de cada um. Você está interessado mesmo em comprar? O outro clube que vai vender, se ele tem muita gente em busca daquele jogador interessado naquele atleta, ele ganha esse poder de barganha, ele ganha esse poder na negociação. Então me parece algo natural dentro do mercado, não acho nenhum absurdo não. Agora, saindo desse lado técnico da contratação, ou seja, da negociação, vamos pro lado técnico dentro de campo. O Reguilón foi um dos grandes achados do Real Madrid, se a gente for olhar para a temporada retrasada, a temporada que foi muito confusa, muito complicada para o Real Madrid, que foi a temporada pós-Zidane, a temporada que teve Lopetegui, que teve Solari, que teve o Zidane voltando na reta final. Então, foi uma temporada difícil. E dentro daquela temporada difícil, o que o Real Madrid teve de mais positivo foi justamente o espaço para alguns dos garotos se desenvolverem e a forma como alguns deles conseguiram mostrar talento, mostrar capacidade. O Vinícius Júnior foi um que foi bem, né? Se a gente pegar a mudança dele com o Solari, o impacto que ele começa a ter. E o Reguilón talvez tenha sido quem mais se valorizou no sentido de ganhar espaço e ganhar um peso no time. O Reguilón foi negociado pelo Real Madrid para o Sevilha, então na temporada 19-20 ele estava no Sevilha, porque o Real Madrid também optou por apostar no outro perfil de lateral, que foi a contratação do Mendy, o Ferland Mendy, que fez uma boa temporada, é bom que se diga. O Real Madrid precisava de um reserva para o Marcelo, ou alguém para competir com o Marcelo, e o Mendy termina a temporada como o titular da lateral esquerda, inclusive. Então é evidente que nos últimos anos o Real Madrid tem essa lacuna para preencher de um lateral que possa fazer sombra ao Marcelo. O Coentrão foi essa figura por alguns períodos lá atrás, mas oscilando muito ao longo da carreira, né? Nos momentos de alta, ele foi titular e foi melhor do que o Marcelo, mas em outros momentos ele foi um reserva que o Real Madrid nem contava com ele. Então oscilou demais, não foi uma peça confiável ao longo do tempo. E o Real Madrid desde então precisava de algum reserva. O Mendy chegou para competir, tanto competiu que ganhou espaço e virou titular. O Reguilón poderia ter seguido esse caminho, porque a bola que ele mostrou no Real Madrid foi de um nível muito alto e ainda muito jovem, então foi uma maturidade muito precoce até o que ele mostrou quando ele teve a oportunidade no Real Madrid. Mas ok, foi emprestado para o Sevilha. E acho que o empréstimo foi ótimo para ele também, porque ele mostrou esse amadurecimento num time que pedia muito esse peso dos laterais, então Reguilón e Jesus Navas foram parte fundamental da estrutura, do mecanismo do time do Lopetegui. Eu falei sobre isso em vídeo sobre o Sevilha aqui, na época de final da Europa League, por exemplo. Então o Reguilón jogou num time que dava ao lateral esse peso ofensivo, que é algo um pouco diferente da forma como os laterais participam do jogo com o Zidane. Então isso ajuda a gente a entender também um pouco das preferências do Zidane quando a gente fala em Real Madrid e nas laterais do Real Madrid. Então alguns jogadores que encaixariam muito bem com uns treinadores acabam não encaixando tanto com outros. Por exemplo, o Odriozola. O Odriozola era um lateral que tinha a cara do Lopetegui. Ele poderia render muito bem com o Lopetegui. Só que com o Zidane, ele ficou fora dos planos, tanto que saiu, foi pro Bayern ao longo da temporada passada por empréstimo. Não ficou no Bayern, tá de volta, vamos ver o que vai acontecer ainda também. Mas não é essa a primeira escolha natural pro estilo de lateral que o Zidane pede. Já é diferente da do Lopetegui. E agora vamos ver qual vai ser o impacto do Reguilón indo para a Premier League, jogando com o Mourinho. E ele dá uma característica diferente também ao Tottenham, porque se a gente for pensar, o Tottenham, desde que o Mourinho chegou, tem usado muito a estrutura da linha com 4, mas que dá ao lateral direito essa liberdade para atacar o corredor, enquanto o lateral esquerdo fica como base da saída de bola. Até por isso, e eu gravei vários vídeos sobre isso aqui no canal já, e falei sobre isso no vídeo da contratação do Doherty também, que chegou para ser um lateral direito ofensivo, que era o ala do Wolverhampton, e o Tottenham precisava de alguém para esse setor, porque o Aurier não era uma peça confiável, tecnicamente falando, e até em termos de regularidade também na lateral. Então o Tottenham foi buscar o Doherty,
tem alguns desafios, falei sobre isso no vídeo específico sobre ele. E para a lateral esquerda, dentro desse mecanismo que deixa o lateral esquerdo como base da saída de bola, a gente chegou a ver, por exemplo, o Vertonghen fazendo essa função. O Vertonghen já não tá mais lá, né? Foi negociado com o Benfica, mas era esse zagueiro que poderia fazer a lateral como base da saída de bola, quase como um terceiro zagueiro. O Ben Davies também tem essa característica e também já fez isso, até por ser um lateral que também consegue compor por dentro, seja como um terceiro zagueiro, ou seja como um lateral que avança menos para deixar o corredor para o Son, por exemplo, no momento de estrutura ofensiva, de distribuição das peças, e ele compõe mais próximo dos dois zagueiros. Na verdade, o Reguilón chega com característica bem diferente, então ele dá uma outra possibilidade. E uma possibilidade que pode ser interessante, é importante do ponto de vista de repertório ofensivo para o Tottenham do Mourinho também. Passar a ter dois laterais que têm essa capacidade de atuarem mais espetados, de correrem com a bola, de avançarem e explorarem o fundo. E na esquerda, o Reguilón pode fazer isso muito bem com a parceria com o Son, inclusive. É claro que isso vai depender de outros ajustes coletivos. Mas se a gente pega, por exemplo, a estreia do Tottenham na Premier League, a gente viu um meio-campo com Winks e Højbjerg. Se for essa composição, acho sim que é uma estrutura de time que pode pedir mais apoio dos dois laterais, não apenas pela direita, onde isso já está natural, porque já está meio que automatizado pelo estilo que a gente viu o Mourinho implementar, mas também pela esquerda. Então, claro, tem toda essa expectativa para ver se o Reguilón vai corresponder às expectativas mesmo, se vai corresponder a esse nível esperado por conta da projeção rápida e de qualidade dele. Hoje é um lateral pra gente ficar de olho porque foi muito bem nesse universo ainda pequeno de análise que a gente tem da carreira dele, primeiro no Real Madrid, depois no Sevilha. Acho muito interessante do ponto de vista do Tottenham a contratação e acho que do ponto de vista do negócio foi válido para todo mundo. O Reguilón vai para um lugar em que ele provavelmente vai jogar, vai ter um desafio diferente, uma característica diferente na liga, pode de repente se desenvolver do ponto de vista defensivo também, trabalhando com o Mourinho. É um lateral que acrescenta muito ofensivamente ao Tottenham, que não tinha essa opção para a lateral esquerda, se a gente pensar que o Sessegnon não foi aproveitado assim, desde que o Danny Rose perdeu o prestígio, saiu, e até, na verdade, o Danny Rose teve muito mais essa função lá atrás com o Pochettino, menos agora. Então o Tottenham não tinha esse lateral com esse perfil para a esquerda. Do ponto de vista técnico e tático, ótimo para repertório. Do ponto de vista de negócio, válido. É um valor muito ok dentro da atual janela de transferências. Tem esse porém, ele assina por 5 anos, mas pode ir embora no próximo ano ou no outro, se o Real Madrid cobrir dentro da cláusula e exercer a cláusula que tem de recompra. Mas mesmo assim, se o Real Madrid exercer, provavelmente vai ser porque ele correspondeu. Se ele correspondeu, ele vai ter rendido e vai ter valido a pena para o Tottenham. Então é assim que eu vejo essa negociação, olhando por todos os pontos de vista. Quero saber aí de vocês, o que vocês acham disso tudo. Sei que essa cláusula de recompra gera divergência, gera opiniões diferentes, e é mais do que normal, e as opiniões diferentes estão muito bem-vindas aqui embaixo. Então se inscreva aí, curta o vídeo, participe. Um abraço e até a próxima.